Pessoal, eu coloquei uma enquete no grupo Só a Bíblia e da nossa igreja também sobre a seguinte pergunta: uma pessoa que comete suicídio, ela tem salvação ou não? Essa questão foi levantada, se não me engano, ano passado e assim, o pessoal disse que é um assunto polêmico, né? Mas a Bíblia, ela tem resposta para tudo, né? Tudo que nós precisamos saber, ela tem uma resposta clara. E eu quero ancorar essa questão no texto sagrado, porque a melhor coisa é nós ouvirmos a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a vida humana, ela é muito valiosa e muito preciosa para Deus. Em Gênesis capítulo 1, vamos ver como que Deus trata essa questão da vida humana. E a cada ato da criação, ele vai dizendo que era bom, que era bom, que era bom, que era bom. Em Gênesis 1:10 diz assim: e viu Deus que era bom, quando ele faz a porção seca subir. No verso 31, quando ele vai fazer a criação animal, lá pelo verso 31, e depois já englobando a criação do próprio homem, olha como é que ele encerra a criação. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Então, e se você tentar para o versículo 26, ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, para começar a responder essa pergunta, nós já vemos Deus dizendo que a vida humana, ela é preciosa e ela foi criada por Deus. Agora vamos abrir lá em Êxodo. Isso tudo eu preciso fundamentar o que eu vou dizer aqui no texto bíblico, tá? Se o suicida tem salvação ou não. E eu vou fazer esse vídeo em 2 ou 3 partes, porque tem outras questões que a gente tem que tratar, eu não vou tratar em um vídeo só. Mas olha só o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, o princípio da vida, ela é sagrada e ela é divina, porque Deus disse que tudo que ele fez era bom, inclusive o homem que ele criou. Agora, lá no Êxodo, quando Deus dá as tábuas da lei, olha o que diz o versículo 13. Êxodo 20, 13. Não matarás. Só por este versículo aqui, essa pergunta já está respondida, né? Não matarás. Por quê? Se a ordem que foi dada não é para eu tirar a vida humana de outra pessoa, então isso aqui já está subentendido aqui. Se eu não tenho o direito de tirar a vida de outra pessoa, eu também não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Então a gente começa a embasar no texto. Primeiro, tudo que Deus fez era bom. Então a vida humana, ela tem um valor e um valor sagrado. Segundo, ele diz aqui: não matarás. Então, se eu não tenho o direito de matar a outra pessoa, eu também não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Vamos para o Novo Testamento agora. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3. E vamos ler o versículo 16 e 17, que ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então Paulo está dizendo, ninguém pode infligir qualquer tipo de
de dor ou morte ao templo de Deus. Então, o Paulo está dizendo, ó, se alguém fizer alguma coisa contra a minha vida, o próprio Deus vai destruí-lo. Ora, então aqui também Paulo já está deixando bem claro. Se o outro não pode infligir qualquer tipo de dano a mim, porque se ele o fizer, Deus o destruirá, está subentendido também que se o outro, eu não posso fazer isso com o outro, então eu não posso fazer isso comigo mesmo, porque eu não tenho o direito de tirar a vida do outro e não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Mas vamos ler mais. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso de número 20. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa pergunta ela já está respondida. Só por esses textos que nós estamos lendo aqui, mas a gente vai ler mais. Então, se eu não tenho o direito de tirar a vida de outra pessoa, eu também não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Por quê? Porque ela foi um bem precioso que foi dado por Deus. E só quem deu ou só quem dá alguma coisa para alguém tem direito de fazer alguma coisa ou não. Então, se Deus que nos deu a dádiva da vida, só Ele tem o direito de tirar a nossa vida. Então esse direito não foi dado a nós, não foi dado a mim, não foi dado a ninguém. Esse direito de tirar a vida, só Deus tem, porque só Ele pode dar aquilo que nós não podemos dar a nós mesmos. É como Paulo diz, nós não somos de nós mesmos. Se nós não somos de nós mesmos, então nós não temos o direito de infligir mal ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida, como a gente não tem o direito de infligir o mal para outra pessoa. Então, essa questão, ela tem que ser entendida à luz da Bíblia. Então, se é pecado eu tirar a vida do outro lá, então é pecado também eu tirar a minha própria vida. Porque assim como eu não tenho direito de tirar a vida do outro, eu não tenho direito de tirar a minha própria vida, porque foi Deus quem me deu. Mas vamos ler mais. Mateus capítulo 22 e versículo de número 39. Mateus capítulo 22 e versículo de número 39. E é o segundo, que ele está fazendo a questão do mandamento, e é o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquele que ama a sua própria vida, ele não vai tirar a sua própria vida e nem vai tirar a vida do outro. Então está claro pela palavra que eu não posso tirar a minha vida. Eu não tenho esse direito de tirar a minha vida. Por mais difícil que eu esteja passando, pelas aflições, pelas agruras, pelos sofrimentos da vida, esse direito não foi me dado. E para essas situações desesperadoras que a gente sofre, a Bíblia também mostra um caminho, ela também mostra uma saída para a gente resolver essas questões altamente complexas, que é essa questão da tristeza aguda, da angústia aguda. Há um refúgio para a gente. Eu vou falar isso num segundo vídeo. Então, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, já está subentendido. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou tirar a vida do meu próximo e nem vou tirar a minha própria vida. Mas tem mais. Vamos ler Êxodo, capítulo 32. Tem mais. Vamos ver o que diz em Deuteronômio, capítulo 32 e verso 39. Vede agora, eu, o Senhor, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então, só quem deu a vida tem o poder para tirar. É o que Moisés está deixando bem claro aqui, escrevendo aquilo que Deus orientou
Ele dizendo o seguinte, olha, só quem pode tirar a sua vida, ou a vida de qualquer um, sou eu, porque eu tiro e eu dou a vida. Então já está deixando bem claro que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, porque se nós tiramos a vida de alguém, nós estamos transgredindo a lei. Transgredir a lei, transgredir a palavra é pecado e continua sendo pecado. Se eu não posso pecar em relação ao outro, eu não posso pecar em relação a mim mesmo. Se eu não posso tirar a vida do outro, eu não posso tirar a minha própria vida. Porque, como diz Paulo, nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E só quem tem direito de fazer qualquer coisa conosco é Deus. Nós não temos esse direito. Mas vamos ler mais. 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Então, percebe que só quem pode fazer isso, de arrancar a nossa vida, de tirar a nossa vida, é Ele. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, é Ele quem nos dá sustento, é Ele quem faz a manutenção da criação, é Ele quem provê o alimento, é Ele quem provê esse aparelho aqui para eu poder gravar esse vídeo. Então tudo é dele, tudo é para Ele. Então como o próprio Deus dizendo aqui a Samuel, eu dou e eu tiro a vida, e mais ninguém pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. E quando Ele instituiu a pena capital, e Ele deu essa autoridade para os homens, deu essa autoridade para Moisés, Ele estipulou quais crimes eram passivos da pena capital, já para regulamentar, para as pessoas não se matarem a troco de banana, como nós estamos vendo hoje, que a vida humana não tem valor nenhum. Então, se Deus é aquele que dá, se Deus é aquele que tira, só Ele pode tirar e só Ele pode dar, e mais ninguém tem o direito de fazer isso, nem com outro e nem consigo mesmo. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando ele diz aqui os homicidas, que é aquele que mata o outro, ele não tem parte no reino de Deus. Então, se eu não posso matar o outro, porque só quem tem direito de fazer isso é Deus, então eu não posso tirar minha própria vida. Então está subentendido aqui que até o suicida não tem parte no reino de Deus, porque só quem pode tirar a vida humana é o próprio Deus. Apocalipse 22 e verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 18. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então repete de novo: o homicida, aquele que tira a vida do outro, ele comete pecado. Se ele não se arrepender, ele vai ser condenado a passar a eternidade no lago de fogo. Se o homicida, ele peca quando tira a vida do outro, quem tira a sua própria vida peca contra si mesmo e não tem, segundo o que nós estamos lendo, salvação para essa pessoa. Mas aí você pode ficar perguntando, mas então quer dizer que essa pessoa
ela está condenada ao fogo eterno porque ela tirou a própria vida. Segundo a Bíblia, é exatamente isso. Agora, antes de chegar, porque o suicídio ninguém se mata da noite para o dia. É um processo, é um afunilamento de situações. E nesse afunilamento de situações, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem buscar, principalmente para os cristãos, porque ainda há uma incidência enorme de cristãos se suicidando, achando que isso é a solução final. A filosofia diz que o suicídio nada mais é do que a busca da felicidade, porque o sofrimento aqui é tão grande, tão intenso, tão profundo, que a pessoa naquele ato de desespero, ela acha que se suicidando ou se matando, ela vai acabar com aquele sofrimento e vai achar uma felicidade do outro lado. Mas não é assim que funciona. Então o suicídio não é uma coisa que nasce do dia para a noite, é um processo e um afunilamento de situações. Então dentro desse processo, a Bíblia mostra, principalmente para nós que servimos a Deus, que nós temos a quem recorrer quando chegarmos nessa situação. Eu só vou citar um texto aqui, porque eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre isso. Lá em Mateus capítulo 11, quando ele diz que se nós estivermos cansados e sobrecarregados, para nós irmos até Ele, que Ele alivia essa carga e coloca um jugo leve e suave. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós temos que nos achegar a Deus e lançar diante dele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Tá? Vamos ler mais um texto em Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27 e versículo 5. Mateus 27, versículo de número 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se embora. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com aquelas moedas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. E por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Ora, por que eles não colocaram então a moeda que Judas, depois do remorso, porque Judas na verdade ele não teve arrependimento. O que houve ali foi um remorso intenso e profundo, porque quem se arrepende de fato, ele se volta para Cristo. O remorso não, o remorso você volta-se para si mesmo. E aí passa um tempo, quando acaba aquele remorso, você vai e faz de novo. Então, só que o dele foi tão intenso, o remorso dele foi tão intenso, tão profundo, que ele tirou a própria vida. E ele joga aquele dinheiro lá, vai, se mata, e depois eles falam: não podemos colocar esse dinheiro no templo, porque é dinheiro de sangue, é dinheiro de um suicida. Ora, então eles já tinham a concepção de que um suicida, ele está perdido eternamente. Ele não tem a quem recorrer. Então, segundo o que nós estamos vendo pela palavra de Deus, o suicida, ele não tem parte no reino de Deus. Isso pode ser chocante para nós, duro para nós ouvirmos isso, mas é que o tempo presente que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas querem acomodar a palavra de Deus às suas ideias, querem acomodar a palavra de Deus ao seu estilo de vida e querem arrumar um jeitinho para aliviar, né? Aliviar a nossa barra. E a Bíblia não trabalha com jeitinho. A Bíblia, ela é curta e grossa. É sim ou não. Então, pelo que nós acabamos de ver, um suicida, ele não tem parte no reino de Deus. Eu espero que esses textos
Depois vocês podem ler ele com mais tranquilidade. Eu quero ler um último texto aqui para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, que está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu já até li esse texto, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, só Deus é quem pode tirar e dar a vida humana. Ainda Paulo, no mesmo capítulo, no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O injusto aqui entra justamente aquele tanto o que mata quanto o que tira a sua própria vida. Ele é considerado um injusto, e o injusto não tem parte no reino de Deus. Para nós, para nossa mentalidade, eu não sei nem como é que eu posso dizer, nós estamos tão mimados, estamos nos acostumando com meias verdades. Não existe meia verdade, é mentira. Mentira é mentira e verdade é verdade. Então nós estamos acostumados mais com as nossas mentiras, que quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, isso causa estranheza para nós. Mas fica o esclarecimento. Pela palavra de Deus, o suicida não tem parte no reino dos céus. Tá? E quando a pessoa parte para esse caminho, é um caminho sem volta. Você não é obrigado a concordar com nada do que eu disse aqui, com nada do que eu mostrei aqui para você, pela palavra. Se você acha que tudo isso aqui que eu mostrei não tem validade alguma, não tem problema nenhum. Até porque tudo que eu falo, tudo que eu gravo, eu não peço opinião de ninguém. São minhas convicções e minhas convicções eu não discuto e não debato. Como eu também não vou debater as convicções e certezas de ninguém. Então, mas pelo ponto de vista da Bíblia e pela lógica, né? Pela lógica, se eu não posso, se é dado uma ordem por Deus, não matarás, porque se eu matar alguém é pecado, eu não posso tirar a vida de outra pessoa, isso já está implícito, eu não posso atentar contra a minha própria vida. Num segundo momento eu vou gravar um segundo vídeo para tratar de algumas questões aí, de alguns suicidas da Bíblia, a questão de Saul e outros personagens, de Sansão, para a gente tratar um pouquinho, entender essa questão desses suicidas que tem no Antigo Testamento, tá bom? Que Deus abençoe, espero que esse vídeo possa ajudar e contribuir para o seu crescimento espiritual e intelectual baseado na palavra de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.